Lendo a palavra bíblica do livro de Ezequiel, leremos o capítulo 1. Senhor, aqui está a tua palavra, dá-me a compreensão necessária para vivê-la, que eu e minha casa possamos dizer como é bom viver a experiência de estar em meio ao teu amor, favor e poder. Que eu e minha esposa possamos dizer verdadeiramente, eu e minha casa serviremos ao Senhor, fazendo, executando. Como é bom estar nos átrios do teu poder, Senhor. Muito obrigado. Te amamos. Fica conosco bastante desse dia, o dia vindouro, com tudo neles há. Te agradecemos. Amém. Bem, temos no capítulo 1 de Ezequiel 28 versículos e diz do versículo 1 em diante. Aconteceu no 30º ano, no 5º dia do 4º mês, que estando eu no meio dos exilados, junto ao rio Quebar, se abriram os céus e eu tive visões de Deus. No 5º dia do referido mês, no 5º ano do cativeiro do rei Joaquim. Veio expressamente a palavra do Senhor Ezequiel, filho de Buzi, o sacerdote, na terra dos caldeus, junto ao rio Quebar, e ali esteve sobre ele a mão do Senhor. Olhei e eis que um vento tempestuoso vinha do norte, e uma grande nuvem com fogo a revolver-se e resplendor ao redor dela. E no meio disso, uma coisa como metal brilhante que saía do meio do fogo. No meio dessa nuvem, saía a semelhança de 4 seres viventes, cuja aparência era esta. Tinham a semelhança de homem. Cada um tinha 4 rostos, como também 4 asas. As suas pernas eram direitas, a planta de cujos pés era como a de um bezerro e luzia como o brilho de bronze polido. Debaixo das asas tinham mãos de homem aos 4 lados, assim todos os 4 rostos e asas. Essas se uniam uma à outra, não se viravam quando iam, cada qual andava para a sua frente. A forma de seus rostos era como o de homem. À direita, os 4 tinham rostos de leão, à esquerda, rosto de boi, e também rosto de águia. Todos os 4. Assim eram os seus rostos. Suas asas se abriam em cima, cada uma tinha 2 asas, unidas cada uma à do lado. Outras 2 cobriam o corpo deles. Cada qual andava para a sua frente, para onde o espírito havia de ir. Iam. Não se viravam quando iam. O aspecto dos seres viventes era como carvão em brasa, à semelhança de tochas. O fogo corria resplandente por entre os seres, e deles saíam relâmpagos. Os seres viventes riquezagueavam à semelhança de relâmpagos. Vi os seres viventes, e eis que havia uma roda na terra ao lado de cada um deles. O aspecto das rodas e a sua estrutura era brilhantes como o berilo. Tinham os 4 a mesma aparência, cujo aspecto e estrutura eram como se estivesse uma roda dentro da outra. Andando elas, podiam ir em 4 direções, e não se viravam quando iam. As suas cambotas eram altas e metiam medo, e nas 4 rodas as mesmas eram cheias de olhos ao redor. Andando os seres viventes, andavam as rodas ao lado deles. Elevando-se eles, também elas se elevavam. Para onde o Espírito queria ir, iam, pois o Espírito os impelia, e as rodas se elevavam juntamente com eles, porque nelas havia o Espírito dos seres viventes. Andando eles, andavam elas, e parando eles, paravam elas. E elevando-se eles da terra, elevavam-se também as rodas juntamente com eles, porque o Espírito dos seres viventes estavam nas rodas. Sobre a cabeça dos seres viventes havia algo semelhante ao firmamento, como cristal, brilhante, que metia medo, estendido por sobre a sua cabeça. Por debaixo do firmamento estavam estendidas as suas asas, a de um em direção à de outro. Cada um tinha outras 2 asas com que cobriam o corpo de um e de outro lado. Andando eles, ouvi o tatalar de suas asas como o rugido de muitas águas. Como a voz do Onipotente, ouvi o estrondo tumultuoso como o tropel de um exército. Parando eles, abaixavam as asas. Veio uma voz de cima do firmamento, que estava sobre a sua cabeça. Parando eles, abaixavam as asas. Por cima do firmamento que estava sobre a sua cabeça havia algo semelhante a um trono, como uma safira. Sobre essa espécie de trono
estava sentada uma figura semelhante a um homem. Via como metal brilhante, como fogo ao redor dela, desde os seus lombos e daí para cima, e desde os seus lombos e daí para baixo. Via como fogo e um resplendor ao redor dela, como o aspecto do arco que aparece na nuvem em dia de chuva. Assim era o resplendor em redor. Esta era a aparência da glória do Senhor. Vendo isso, caí com o rosto em terra e ouvi a voz de quem falava. Repetindo o 28º e último versículo do capítulo 1º do livro de Ezequiel, que nos diz: como o aspecto do arco que aparece na nuvem em dia de chuva, assim era o resplendor em redor. Esta era a aparência da glória do Senhor. Vendo isso, caí com o rosto em terra e ouvi a voz de quem falava. Por meio desses 28 versículos, nos fala o capítulo 1º do livro de Ezequiel sobre a visão dos 4 querubins, do versículo 1º até o 14, a visão das 4 rodas, do 15º ao 25º, e a visão da glória divina, do versículo 26 até o 28. Este é o início do registro da caminhada de Ezequiel, do profeta Ezequiel, filho de Buzi, o sacerdote, na terra de Caldeus. Tudo o que tem registrado na palavra do Senhor quanto a Ezequiel demonstra a proximidade, a intimidade deste profeta com o Senhor. Estejamos atentos a cada uma das lições aqui registradas. Alguns olham para esse relato inicial e falam que tem imagens que reportam as circunstâncias que hoje se chamam de objetos não identificados. Outros olham para essa visão do profeta com os olhos espirituais cercados de tanta fé, que por horas se debruçam por partes desse relato e não conseguem sequer imaginar a felicidade, o tamanho da grandeza que é você ter a visão da glória divina. É inimaginável o presente que é acessar o trono do Senhor, quando Ele assim estabelece que é a sua vontade. E na trajetória que leremos acerca de Ezequiel, está todo o comprovante, os respectivos recibos da intimidade com o Senhor, que fez o que quis, como sempre faz, também através do seu profeta Ezequiel. Deus a todos abençoe, sucesso é o que desejo.